A parábola do rico e Lázaro, contada por Jesus em Lucas capítulo 16, é uma das mais conhecidas e ao mesmo tempo uma das mais mal compreendidas. Muitos, ao ouvi-la, acreditam tratar-se de uma descrição literal do céu e do inferno, como se Jesus estivesse revelando a geografia do além. Mas a verdade é que, quando analisamos o contexto histórico, cultural e bíblico em que ela foi contada, percebemos que seu propósito não é explicar o destino literal dos mortos, e sim transmitir uma poderosa lição espiritual dirigida a um público muito específico, os fariseus. Vejamos agora essa parábola ou ilustração na íntegra, em Lucas, capítulo 16, versos 19 ao 31. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente mais. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Para entender essa história, precisamos voltar um pouco e observar onde ela aparece no Evangelho de Lucas. Nos capítulos 15 e 16, Jesus está em um longo discurso composto inteiramente de parábolas. Ele começa falando da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Depois, entra na parábola do administrador infiel. Todas elas têm um tema em comum: mostrar como Deus enxerga os humildes, os arrependidos, e também denunciar a falsa segurança religiosa daqueles que se julgavam espiritualmente superiores. É exatamente nesse fluxo que a história do rico e Lázaro aparece. Ela não surge isolada. Ela é parte de uma correção direta contra os fariseus, que, conforme o texto diz, eram avarentos e zombavam do que Jesus ensinava. Agora, vejamos a parábola em si. Jesus descreve um homem muito rico, vestido de púrpura e linho finíssimo, dois tecidos caros e associados à elite religiosa e sacerdotal. Ele vivia em festas contínuas, enquanto à sua porta jazia um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, desejando apenas as migalhas que caíam da mesa do rico. Quando ambos morrem, ocorre uma completa reversão. Lázaro é levado ao chamado seio de Abraão, enquanto o rico vai para o Hades, citado como um lugar de tormento. Mas será que Jesus estava descrevendo literalmente o mundo espiritual? A resposta é não. E a própria Bíblia nos ajuda a entender isso. Em primeiro lugar, Eclesiastes afirma que ao morrer o homem volta ao pó, e que os mortos nada sabem porque seus pensamentos perecem no mesmo dia da morte. Veja o que Salomão escreve sobre os mortos no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versos 19 e 20. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro, todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. O capítulo 9, versos 5 e 6 complementam a ideia dizendo: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Se tomarmos a parábola como literal, teríamos mortos conscientes, dialogando entre si,
com sede, com dedos, língua e sensações físicas antes da ressurreição final, o que contradiz todo o restante das Escrituras. Podemos concluir, portanto, que Abraão, assim como os outros servos de Deus que morreram antes de Jesus vir à Terra, estão inconscientes na morte. Observe bem o que Jesus falou, registrado no Evangelho de João, capítulo 3, verso 13. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem. Portanto, quando Jesus disse que Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, ele não estava dizendo que Abraão estava no céu. Ele estava se referindo a outra coisa. Além disso, Jesus nunca ensinou que existe um lugar celeste chamado seio de Abraão, nem que esse fosse o destino imediato dos justos. Essa expressão era um modo judaico de falar sobre honra e acolhimento, assim como alguém reclinava próximo a uma pessoa importante durante um jantar festivo. Outro ponto importante. Na parábola, encontramos um rico sofrendo no Hades antes do juízo final. Mas Jesus ensinou em João capítulo 5 que o julgamento ocorre depois da ressurreição. Também em Mateus capítulo 10, Jesus afirma que o destino final, chamado Guena, é reservado para depois do juízo divino, não imediatamente após a morte. Logo, a história não pode ser literal. Ela é simbólica. Então qual é o propósito? Por que Jesus usou imagens tão fortes? A resposta está no próprio público que ele enfrentava. Os fariseus acreditavam naquela época em certas tradições populares judaicas que descreviam dois destinos após a morte: um lugar de honra ao lado de Abraão para os justos e o Hades para os ímpios. Embora essas descrições não viessem da Bíblia hebraica, eram ideias comuns no pensamento judaico da época. E Jesus, em vez de validar essas crenças, usou-as como material para construir uma parábola ilustrativa, do mesmo modo que hoje poderíamos usar uma história culturalmente conhecida para transmitir uma lição moral, sem explicar todos os seus detalhes. Assim, o rico representa claramente a elite religiosa, especialmente os fariseus, que se consideravam espiritualmente favorecidos por serem descendentes de Abraão e por terem acesso às Escrituras. Eles se viam como os abençoados. Já Lázaro representa os pobres, os excluídos, os marginalizados, muitos deles gentios ou judeus considerados pecadores. E o fato de Lázaro estar no seio de Abraão é uma crítica direta. Jesus está dizendo que a verdadeira filiação a Abraão não depende de ascendência ou de status religioso, mas sim da fé, da humildade e da justiça. Isso é exatamente o que Paulo afirma em Gálatas capítulos 3. Os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Tradução brasileira. A reversão é o ponto central da parábola. Enquanto o rico viveu de forma egoísta, indiferente à dor do próximo, Lázaro, mesmo sem recursos, confiou em Deus. E quando ambos morrem, suas posições se invertem. Não se trata de geografia pós-morte, mas do princípio universal que Jesus ensinava repetidamente: os últimos serão os primeiros. É o mesmo tema da parábola do filho pródigo, dos trabalhadores da vinha e de outras tantas histórias contadas por Jesus. A parte final da parábola é talvez a mais importante. Lemos assim: E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O rico pede que Lázaro volte à vida para alertar seus irmãos. E a resposta que ele recebe é forte: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Em outras palavras, as Escrituras já continham tudo o que era necessário para conduzir alguém à salvação. Milagres, aparições sobrenaturais ou sinais extraordinários não transformam corações endurecidos. É a disponibilidade para ouvir a palavra de Deus que faz toda a diferença. E Jesus conclui com uma frase profética: Se não ouvem a Moisés e aos profetas,
Tampouco se deixarão convencer ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Essa última frase aponta diretamente para o próprio Jesus, que ressuscitaria, mas mesmo assim seria rejeitado pelos líderes religiosos de Israel. A parábola, portanto, não fala sobre destinos póstumos literais, mas sobre o perigo da arrogância espiritual, da confiança nas riquezas, da indiferença ao próximo e, acima de tudo, da rejeição à palavra de Deus. A história do rico e Lázaro é uma poderosa ilustração moral, uma crítica profética e uma advertência. Ela nos lembra que o verdadeiro discípulo não é aquele que ostenta religiosidade ou prosperidade financeira, mas aquele que pratica a misericórdia, ouve a palavra e confia humildemente em Deus. Não é uma descrição do céu ou do inferno. É uma chamada urgente ao arrependimento, à justiça e à sensibilidade espiritual. Depois de analisarmos o contexto, a cultura judaica da época e o propósito das parábolas de Jesus, fica claro que o relato do rico e Lázaro não foi contado para servir como um mapa descritivo da vida após a morte. Jesus não estava revelando detalhes geográficos, nem descrevendo eternidade com precisão literal. Ele estava usando uma história forte, conhecida pelos judaizantes, para ensinar uma verdade ainda mais profunda, que atravessa os séculos e chega até nós hoje. A grande mensagem não é sobre fogo literal, tormento literal ou recompensas físicas no além. A grande mensagem é sobre como vivemos aqui e agora, sobre como tratamos o nosso próximo, sobre como respondemos à palavra de Deus. O rico não é condenado por ser rico, mas por ser indiferente. Ele tinha tudo, mas não tinha compaixão. Lázaro não foi honrado por ser pobre, mas por manter sua confiança em Deus apesar de sua dor. Jesus está ensinando, através dessa história simbólica, que status religioso, aparência espiritual e posição social não garantem nada diante de Deus. O que vale é o caráter formado na justiça, na fé e na misericórdia. Essa parábola, ela nos pergunta: como estamos tratando aqueles que Deus colocou à nossa porta? Estamos sensíveis à voz do Espírito? Ou estamos tão ocupados com nós mesmos que deixamos de perceber o sofrimento do próximo? A parábola termina sem reconciliação, sem mudança. O rico permanece preso à sua arrogância. Seus irmãos permanecem cegos. E Lázaro permanece ao lado de Abraão. Não como alguém que conquistou o céu, mas como símbolo de todos aqueles que confiam em Deus mesmo na dor. A história não é sobre o além, é sobre o agora. É sobre nossas escolhas hoje. Sobre a forma como tratamos as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Sobre a importância de não endurecer o coração diante da palavra. O rico e Lázaro não estão nos ensinando sobre o destino final das almas, mas sobre a urgência de um coração misericordioso, sensível, obediente e humilde. Jesus nos chama a olhar para a vida com um senso profundo de responsabilidade espiritual. Assim, a parábola não descreve o céu e o inferno. Ela descreve o caráter humano diante de Deus e como Deus reverte realidades quando o coração se afasta da justiça. E no fim, ela ecoa um convite. Ouça a palavra enquanto há tempo. Pratique a misericórdia enquanto há oportunidade. Abra os olhos para os Lázaros à sua porta, porque o reino de Deus é feito de justiça, compaixão e fé. E é isso que Jesus quis nos ensinar com essa história tão poderosa. Por isso devemos fazer um exame pessoal e sincero de nós mesmos. Com quem nós realmente nos identificamos? Com a classe do rico ou com a classe do Lázaro? Vamos deixar essa pergunta para você responder para si mesmo. Ajude o canal a continuar ajudando mais pessoas a compreender o significado dos ensinamentos de Jesus. Inscreva-se, compartilhe. Deixe o seu like e comente sobre o que você achou dessas explicações. Seu comentário também ajuda o canal a crescer. Deixaremos na descrição desse vídeo o link sobre um outro vídeo explicando o que o inferno é e o que ele não é, segundo as Escrituras Sagradas. Que a paz de Deus esteja com todos, um forte abraço e até a próxima.